Hello kids, how are you? I'm fine. I am your teacher, Gael. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula de inglês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. A nossa aula de hoje é sobre ortografia, tá? Todos os idiomas possuem ortografia, não é diferente com o inglês. O inglês também possui ortografia, tá? Só que bem mais simples do que o português, por exemplo, ok? A aula de hoje, novamente, é para o pessoal de homeschooling e para Enem, quem for prestar a prova do ensino médio, tá? O Enem. Então, eu vou dar dicas de ortografia para vocês saberem escrever corretamente, não confundir e não errar, tá? Algumas regras ortográficas em inglês mudam conforme o país. Por exemplo, na Inglaterra se escreve de um jeito, nos Estados Unidos é de outro, que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu estou usando aqui o inglês dos Estados Unidos, mas terá momentos que eu vou usar o da Inglaterra, tá? Até para enriquecer o vocabulário. Até mesmo eu uso da Austrália às vezes, tá? Para a aula ficar mais interessante, eu estou trazendo também um pouco de turismo. Então eu vou trazer para vocês a Inglaterra, o Reino Unido, para vocês conhecerem a Inglaterra, tá? Então eu vou mostrar lugares, cidades para vocês verem, tá? A Inglaterra, inclusive, é um país que eu recomendo vocês morarem, tá? Opinião minha, bem sincera, é um dos melhores países que tem, tá? Para quem não sabe, a Inglaterra é uma monarquia, tem a Rainha Elizabeth lá, tá? E lá funciona por ministros, tá bom? Não é presidente, é ministro, ok? E existe uma confusão, tá? Inglaterra é um país, Escócia é outro, País de Gales é outro, Irlanda do Norte é outro, tá? Só que eles juntos formam o Reino Unido, tá bom? São acordos, enfim, eles acabam pertencendo a um país só. É como se os outros países pertencessem à Inglaterra, ok? Vamos lá. Ai, minha voz está um pouco rouca. Peço perdão aí se ficar ruim a minha voz, tá? Class 5. Class 5. Class 5, tá? Class de classe, tá? Aula. 5, 5. Class 5, tá? Nossa quinta aula. Today is class of orthography. Today is class of orthography, ok? Lembrando que o off aqui se fala com som de A, af, tá? E o PH é som de F, tá bom? Let's go. Vamos lá. Então prestem atenção que as dicas que eu vou dar caem muito em prova, tá? De inglês, tá bom? Vamos lá. Bom, para quem não sabe, essa aqui é a bandeira do Reino Unido, tá? O Reino Unido, a capital é Londres, tá? Eu vou trazer para vocês aqui alguns lugares para quem tiver condição visitar a Inglaterra, tá? A Inglaterra atualmente usa a moeda Libra, tá? Não usa mais o euro, usa Libra, tá? Libra é mais caro que euro, tá? Vamos dizer assim, enquanto o euro tá lá nos seus R$ 6, Libra tá nos 7, vamos dizer assim, né? Tá? E então, para quem quiser conhecer aí um pouquinho de geografia, a capital da Inglaterra, do Reino Unido, é Londres, tá bom? Vamos lá. Primeira regra aqui, emprego da letra I, ou letter I, ok? Que I em inglês é I, ok? Tem algumas regrinhas importantes aqui. Quando usar, por exemplo, usa-se a letra I ou I em sufixos e finais de palavras que indicam gerúndio, uma continuidade ou ainda com alguns adjetivos. Como assim, professor? Como assim, teacher? Por exemplo, sufixo, quem estudou vai saber. O português sufixo é morfema, é uma partícula, tá? Os sufixos são aquelas partículas que vão no final da palavra, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o ing, tá? O ing é um sufixo, tá? Então vamos usar no gerúndio, que é um tempo verbal, que seria em português o nosso comendo, andando, falando, namorando, tá? E que dão essa continuidade, certo? E com adjetivos, tá bom? Então vamos lá. Play, playing, tá? Playing. Uma dica que eu dou para vocês que estão aprendendo inglês:
O NG do inglês tem som de NH. Quando você vê em inglês N com G, tem som de NH, tá? Esse G final não pronuncia, tá? Nós falamos NH aqui. Playing, tá? Eat, eating, tá? Não falo G. Interesting, interesting, tá? Preste atenção na pronúncia. Se você falar interesting, está errado. É interesting, interesting. A sílaba mais forte é aqui, ó, rest. Interesting, tá? Appealing, appealing, tá? Vai ter palavras, como eu mostrei na aula passada, que começa com A, que vai ter som de A ou de E, tá? Como eu mostrei para vocês. Quando tiver um B, uma consoante, dependendo do que for, vai mudar o som, tá? Usa-se a letra I quando for pronome, sempre em maiúsculo, é regra. Porque o inglês é uma letra. O inglês é um idioma que, como eu posso dizer, ele foca muito no seu individual, tá? No seu. Poderia falar egocentrismo? Poderia, mas na sua individualidade. Então, o I sempre em maiúsculo, sempre, tá? A letra I. Você nunca vai escrever assim, tá? Então, essas duas formas aqui, ó. I am eating. Está correta? I am eating. Está correta, tá? Ó, vejam que aqui tá tudo em maiúsculo, aqui só o I tá em maiúsculo, aqui tá em minúsculo, aqui está errado, tá? Nunca usar o I minúsculo, tá? O I, tá bom? Outras regras que usamos o I, no caso, são com os sufixos também. Por exemplo, usa a letra I ou I no sufixo ing, tá? E dobra, duplica a última consoante quando sua estrutura for CVC, em verbos. CVC significa consoante, vogal, consoante. Lembra na nossa aula retrasada, acho que foi retrasada, não foi nem a passada, que eu falei de o C consoante veio vogal? Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Então, quando a palavra for consoante, vogal, consoante, vai ficar receber o ing se for verbo. Por exemplo, sit. Veja, CVC. Consoante, vogal, consoante. O S é consoante, o V é vogal, o T é consoante, certo? Então, vamos dobrar a última letra, ó, tem dois T agora e tem o ing, certo? Mesma coisa aqui, ó, hit. Ó, dois T e o ing, certo? Então, vamos lá. Sit, sitting, tá? Hit, hitting, ok? Quando o verbo terminar em E, troca a letra E por I, tá? Então, se tiver um verbo, somente verbo, que termina em E, troca-se por I. Então, take, taking, come, coming, right? Ok? Então, fazemos essa troca. Todas as palavras que estão aqui são verbos, tá? Essas aqui são as regras, algumas das regras comuns que tem aí no inglês. Bom, então vamos lá para a nossa próxima regra. Eu queria falar para vocês que eu fiquei procurando várias imagens para montar as aulas para vocês e posso afirmar que a Inglaterra inteira tem relógio. Todas as cidades têm um Big Bang. É impressionante. Tentei achar a imagem que não tinha um Big Bang. Qualquer lugar que você vai da Inglaterra, você vai encontrar um relógio como esse. Esse aqui, no caso, é Londres, que é a capital da Inglaterra. Mas as demais cidades, que eu vou mostrar para vocês, também tem um relógio aqui, tá? É cultural deles. A Inglaterra é muito comum quando você for lá, quando for viajar para lá, ou for morar, é da cultura deles o chá. Eles tomam muito chá, eles oferecem chá, eles usam até a expressão de chá, e tem relógio em tudo quanto é lugar. Relojoaria, e eles usam muito abajur também, né? Então, são lugares bem iluminados, ok? Vamos continuando, vamos lá. Então, vamos ver agora o emprego da letra E, tá? Quando que usa a letra E ou a letra I? Que em inglês a letra E é pronunciada como I, tá? Usa-se a letra I, o E, no caso, tá? Quando tivermos verbos conjugados no passado simples. Ou, como conhecemos, simple past, tá? E no particípio passado, tá? Past participle, tá? Por exemplo, olha o E aqui nas palavras, ó. Eat, eated. Love, loved. Play, played. Ok?
Vejam que eles receberam E, tá? Bom, essa é uma outra cidade aqui da Inglaterra bem forte, né? Que tem inclusive o time ali de futebol, para quem curte, quem gosta. Como eu falei para vocês, todas as cidades têm um relógio, tem relojoaria, tem aqueles, sabe aqueles questão de telefone, né? Que é símbolo da Inglaterra? É cultural deles. Então, qualquer lugar que você vai ali da Inglaterra, se você pegar um aeroporto e parar ali em Londres, né? Você vai encontrar chá, relojoaria, abajur, deles, é cultural. E aqueles telefone vermelho, né? E os ônibus de 2 andares. Então, qualquer lugar tem. Eu peguei uma imagem que não tinha para vocês relógio, tá? É bem comum também na Inglaterra você encontrar rodas gigantes, tá? Alguns lugares é até mesmo o cartão postal deles, tá? E, e para quem gosta, né? De ir em roda gigante, também ali tem para aproveitar esse momento, tá? Então aqui é a cidade de Manchester, tá? Ok? Não, não é muito diferente de Londres. Se vocês forem lá um dia, tiver essa oportunidade, vocês vão ver que é igualzinho, tá? E a Inglaterra está contratando brasileiros para trabalhar lá, tá? Para quem tiver interessado, e lá o homeschooling é legalizado, tá? Você pode praticar a qualquer momento. Vamos lá, emprego da letra L ou L, tá? Vamos lá. A letra L é usada no final, em palavras, né, o L final, né, em palavras e é repetido no inglês britânico, o que resulta em palavras como, por exemplo, somente no britânico, tá? Então, travel, traveler, traveling, travel, traveler, traveling, tá? No inglês americano só usa um L, no britânico usa dois, tá? Traveler, traveling, ok? Para transformar um adjetivo em advérbio, adjetivo é um qualificador. Por exemplo, bonito, feio, alto, magro, gordo, vermelho, amarelo, isso é adjetivo. Advérbio pode ser facilmente, dificilmente, não, nunca, talvez, isso é advérbio, tá? O advérbio é um modificador de um verbo. Para transformar um adjetivo em um advérbio, acrescenta-se o sufixo li, tá? Ok? Que é o L com Y, que corresponde a mente em português, que é o nosso mente que eu já falei, principalmente, tá? Exemplo, quickly, quickly, tá? Quick, quickly, tá? Slow, slowly, quick, quickly, slow, slowly, tá? Ok? Preste atenção na pronúncia, tá? Já estou ensinando a pronúncia também. Nós temos aqui também no Reino Unido, né? A cidade de Birmingham, tá? Para quem quiser conhecer, tiver interesse, tá? Também eu recomendo uma ótima cidade para não só viver, mas conhecer mesmo, tá? Bem confortável. Emprego da letra Z, Z ou Z, porque no inglês britânico eles usam o termo Z, tá? Para a letra Z. S, que é o S, e o C, tá? Vamos lá. Eu coloquei os três juntos porque vocês vão ver que as regras são semelhantes. Vamos lá. Muitos verbos terminados em "ise", no inglês americano dos Estados Unidos, são geralmente grafados com "ise", com S, no britânico. Então, nos Estados Unidos se escreve com Z, na Inglaterra se escreve com S, tá? Essa é uma diferença deles. Em alguns casos usa até mesmo C, tá? Paralyze, paralyze. A pronúncia é a mesma, ok, pessoal? A pronúncia é a mesma, só muda a grafia. Paralyze, paralyze, tá? Realize, realize. Analyze, analyze, tá? Então, tudo que tiver Z é americano, o que tiver S é britânico, tá? A única exceção é defense, defense, que muda aqui, tá? Vamos lá. Quando se acrescenta um prefixo ou um sufixo, não é necessário mudar a ortografia da palavra, exceto nas que acabam em Y ou em E mudo. E mudo é E que não tem som, tá? Miss mais spell. Vai ficar misspell, duas sílabas. Re-election, re-election, tá? O H o H não, o R em inglês, tem muitas pessoas que vão estudar o inglês e tem mania de falar com som de H, mas não, tem diferença do H e do R, tá? O H tem som em inglês e tem som diferente. O H tem som de ha, ha, esse som de como se fosse dois R's.
E o R tem som de como se fosse se estivesse dando uma ênfase, é diferente, tá? Como se fosse um R só. Re-election, tá? Skin, tá? Não é skying, não, é skin, tá? Sky é com Y, tá? Vamos lá. Temos a cidade de Leeds, tá? Na Inglaterra também uma ótima cidade, tá? Para quem quer conhecer, viver ali, tá? Emprego da letra T agora, T. Algumas palavras que terminam em ter no inglês americano são grafadas com tre no inglês britânico, tá? Então, por exemplo, theater, tá? Americano, teatre. Aqui fica theater e aqui fica tre no final. Teatre, tá? Mesma coisa. Centre, tá? A pronúncia e a grafia estão corretas, tá? Você pode usar tanto o americano quanto o britânico. Aí fica a seu gosto, tá? As duas formas estão corretas, tá? Como eu falei, eu uso os dois, tá? Mas aqui nas aulas eu estou usando o americano. Theater, center, ok? Essa aqui é a Universidade de Cambridge, tá? A Universidade de Cambridge fica na cidade no distrito, né, na cidade de Cambridgeshire, tá? É, e ela é a que dá aquela prova para você ter aquele certificado internacional, né, do inglês, tá? Que é válido no mundo todo, beleza? Uma ótima faculdade, recomendo vocês irem quem quer estudar fora, tá? Cambridge fica em Cambridgeshire, tá? Esse distrito, ok? Vamos lá, então agora é a letra O, certo? Uhum. Letra O. Algumas palavras que terminam em or no inglês americano são geralmente grafadas com or no inglês britânico, tá? A pronúncia é a mesma, tá? Só muda a grafia. Color. Labor. Honor. Muda só a grafia, a pronúncia é a mesma. Algumas palavras que terminam em OG, tá? No inglês americano, são grafados com OG, tá? No britânico. Se vocês perceberem, o britânico, as regras são um pouco mais difíceis, se vocês prestarem atenção. Dialogue, tá? Dialogue. Pronúncia a mesma. Dialogue. Catalog, tá? Aqui uma dica, tá? Pronuncie do jeito que eu falei, tá? Não é som de dialogue, não. É dialogue, catalog, tá? Temos aqui a cidade de Liverpool, tá? Ou Liverpool, tá? A cidade de Liverpool é a cidade onde ficam os Beatles, tá? Onde surgiu a banda Beatles, onde surgiu o pop rock, tá? Ali, inclusive, tem as estátuas dos Beatles em Liverpool, tá? Aqui temos o emprego da letra Y, tá? Que é a letra Y, tá? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o que eu falei é verdade. Todos os lugares tem um relógio, viu? E bastante iluminação. Vamos lá. Em Liverpool, nós temos... se a letra que precede o Y for uma vogal, o Y permanecerá. Played. Olha o Y aqui. Saying. Olha o Y aqui. Um Y no final das palavras muda para I, que é o I, quando preceder consoante. Exemplo. Married. Readily. Ok? Married. Olha o I no lugar do Y. Readily. Certo? Olha o I aqui também. Ok? Vamos lá. E basicamente é isso, pessoal. O inglês tem poucas regras ortográficas, é mais diferença do britânico do americano, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vejo vocês na próxima aula. Goodbye, kids. Fiquem bem, vamos passar a Covid. É isso aí. Falou!